Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês sobre o papel do Estado, especificamente o Estado de São Paulo. O que é a função dele e o que o governo pretende agora com a aprovação do PL 529. Eu vou explicar para vocês basicamente o que é esse projeto e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o papel e as funções do Estado. Bom, gente, nessa semana, o governo do estado de São Paulo conseguiu aprovar um projeto de lei na Assembleia Legislativa que tem três vertentes. A primeira, extinção de empresas e autarquias estaduais. A segunda, vai criar mais restrições, né? Ou melhor, vamos criar, tornar o texto da lei um pouco mais ambíguo, para poder restringir o acesso à isenção de IPVA por parte de pessoas com deficiência e o aumento do ICMS. Vamos começar pelas empresas. Foram extintas 10 autarquias e institutos de pesquisa e autarquias. A mais conhecida de todas, vamos falar assim, é a CDHU. Portanto, o Programa de Moradia Popular, que tinha no estado de São Paulo desde os anos 70, que era uma referência para as famílias de baixa renda. Lembrando que só conseguia essas casas quem ganhava até 2 salários mínimos. Infelizmente, essa instituição foi extinta. Ou melhor, será extinta ao longo desse período. Portanto, é o governo do estado de São Paulo desmontando um programa social muito importante, principalmente para cidades do interior. Nós temos que entender que São Paulo tem cidades muito grandes, como nossa capital, como Campinas, como Ribeirão Preto, mas também tem cidades muito pequenas. E lá as famílias ou pagam aluguel, ou vivem na roça, ou vivem em alguma situação, digamos assim, em moradias precarizadas. A CDHU oferecia a essas famílias a oportunidade de ter a sua casa própria, ter uma moradia digna e com condições para pagá-la. Porém, isso não é prioridade para o Estado, não é prioridade para este governo, o que é uma pena, porque a CDHU ela tem empreendimentos muito bons em todo o estado. Aí você pode me dizer, Vinícius, são casas muito pequenas, tudo bem, pelo menos a casa é sua, era um direito daquela família de conseguir. Infelizmente, muitos agora terão que ou migrar para Minha Casa Minha Vida, né? Ou então buscar financiamentos em bancos, que geralmente os juros são muito altos. Mas, né, infelizmente, isso não dependeu de nós. Quero parabenizar os deputados que foram à luta, né, que não desistiram, que foi uma batalha, né? O governo investiu pesado para conseguir passar esse projeto, alegando urgência, violou todo o processo legislativo, ou seja, não foi um projeto normal, foi um projeto que já começou errado do começo ao fim, mas os deputados lutaram bravamente, mas infelizmente ele foi aprovado. Um outro detalhe ele vai criar mais restrições para pessoas com deficiência conseguir a isenção do IPVA, né? Porque, segundo o governo, há muitas fraudes. Só que eu penso assim, para você combater fraude, você não precisa mudar o texto da lei, você tem que ir na ponta e tentar identificar o que está acontecendo, por que está tendo fraude, né? A pessoa tem constatada deficiência ou não, está trazendo os laudos médicos, a documentação, você tem que apertar isso na ponta, não mudar o texto da lei. Por quê? Porque agora no texto da lei a pessoa que estiver analisando é que vai ver, que ou melhor, que vai definir o critério se você é deficiente ou não para ter acesso à isenção do IPVA do seu veículo, do veículo da pessoa com deficiência. E o pior de tudo, né? O pior de tudo é a elevação da alíquota do ICMS. O que é o ICMS, gente? O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Esse imposto é cobrado em todo o Brasil e é a fonte de arrecadação dos estados. Sem o ICMS, o estado não faz nada, concordamos. Entretanto, aumentar o ICMS neste momento é quase que um crime contra a indústria, contra o comércio e contra as pessoas, porque isso vai impactar diretamente o preço do produto final. O ICMS é cobrado quando eu comercializo um produto. Então, se eu sou um comerciante, eu tenho que recuperar essa minha perda pagando esse tributo para o Estado. Portanto, o Estado precisava ter sentado, analisado e buscado outra fonte, né? Outra fonte arrecadatória, como alguns deputados apresentaram. Por que então nós não vamos cobrar as grandes empresas? Por que nós vamos atrás assim de quem deve o Estado, né? De dívidas passadas, dívidas judicializadas? Não.
preferem já olhar a curto prazo, né, já migrar logo para o ataque, né, e jogar mais uma vez nas costas do trabalhador paulista é uma responsabilidade que nem sempre é dele, né? A pandemia veio, vai prejudicar muita gente, a gente sabe disso, já prejudicou, já causou muitos danos, muitas mortes, né? Mas agora você tentar prejudicar mais ainda o trabalhador, que já está difícil, isso é, na minha opinião, uma maldade, né? Não foi um projeto de lei, foi um projeto de maldade que o governo do estado encontrou para poder solucionar um problema de caixa no ano que vem. Só que todos terão um problema de caixa. Já pensou se todos os estados de governo federal for ficar aumentando imposto para poder recuperar as perdas com o Covid, né? O povo vai à falência, o povo não vai ter condição, né? Mas infelizmente não é assim que funcionam as coisas, né? Nesse país e principalmente nesse estado, né? Onde o PSDB ainda tem muito poder, muita influência e ainda decide muito, né? Na Assembleia. Peço a Deus que nas próximas eleições nós possamos trazer mudanças, trazer novas vozes, novos pensamentos, uma nova forma de pensar o Estado de São Paulo. Porque o trabalhador paulista não é porque nós somos a locomotiva do Brasil, também que nós estamos com a vida ganha. Nós temos que trabalhar e trabalhar muito para poder chegar a esse patamar, né? Nós estamos numa situação melhor que outros estados? Estamos, né? E com responsabilidade dá para manter. Agora, com uma irresponsabilidade como essa, nós vamos sentir esse impacto na indústria, nós vamos sentir esse impacto no comércio, nós vamos sentir esse impacto nos produtos finais que nós consumimos. Nós, consumidores, vamos estar pagando esse preço também, né? Então, e não posso esquecer, né? Um dos únicos pontos que foi retirado do projeto, porque ali sim era o cúmulo do absurdo, esse sim era o cúmulo do absurdo, o Estado queria tributar, ou melhor, aumentar, porque ele já tributa, ele queria aumentar o imposto sobre herança. Então, já não basta a dor da perda, quando você tem que trabalhar com inventário, que já é uma coisa difícil, eles ainda queriam aumentar o imposto, que chama ITCMD, né, que é o imposto sobre causa-mortes. Ou seja, você constrói o teu patrimônio, constrói a tua casa, no fim da vida você quer deixar para a tua família que fica tem que pagar, e pagar caro para poder, né, poder usufruir daquilo. Então, foi retirado do projeto, mas não pense que eles vão desistir. Eles vão tentar encontrar alguma forma de poder aumentar a taxação sobre a herança, sobre os inventários, né? O que é muito ruim. Mas agora, gente, vamos falar sobre o papel do Estado. Muitos falam Estado máximo, né? Um Estado forte, um Estado que ajude as pessoas. E outros falam Estado mínimo, o Estado fora do cangote do povo, um Estado assim, que não interfira na vida do povo. Se você me perguntar, Vinícius, você é o máximo ou o mínimo? Gente, eu sou a favor de um Estado ideal. Eu concordo que a gente tem que ter responsabilidade fiscal, temos, mas você extinguir empresas, como a CDHU, você aumentar imposto, como o ICMS no momento de crise, você criar restrições para poder aumentar sua arrecadação com o IPVA, você começar a confiscar o orçamento dos institutos e de outros órgãos do Estado, desculpa, gente, isso não tem como você concordar, não tem como você apoiar. Responsabilidade fiscal você constrói, você não pode sair simplesmente impondo porque você sai prejudicando muitas pessoas. Você prejudica uma realidade e você afeta a população no geral. Então, aqui a gente não pode simplesmente ficar nesse discurso ambíguo. Tem que privatizar tudo, tem que vender tudo, não, tem que comprar tudo. Não, gente. A gente tem que pensar que no momento de crise tem que apertar dos dois lados. Os dois lados têm que sentar, tem que negociar e tem que chegar a um ponto de consenso. Então, por que o que nós estamos assistindo? O desmonte do Estado. Só que quantas famílias vão ser afetadas? O pessoal da região metropolitana de São Paulo, a empresa metropolitana de transporte público, foi extinta. Será extinta. Vai ser entregue para iniciativa privada, para os amiguinhos do governador, para as empresas, para as grandes empresas de ônibus de São Paulo. Sendo que aquela empresa ela ajudava a baratear a passagem, agora nós não sabemos para quanto vai essa passagem. Porque os prefeitos da região metropolitana não vão ter subsídio para poder manter as passagens num preço aceitável. E isso vai impactar a vida do povo. Muitas prefeituras não têm dinheiro para construir moradias, então chega a eleição, o prefeito quer dar moradia. Nesse ponto nós temos que ser justos, o prefeito quer fazer. Agora sem a CDHU e sem a proposta de casas populares do Estado, fica muito mais difícil, né? Então a gente também tem que pôr a mão na consciência. Então, se de um lado
nós temos que controlar os gastos, a gente não aumenta ele, a gente não cria mais empresa, a gente não fica criando mais dificuldades. Só que ao mesmo tempo, gente, você não pode simplesmente sair fazendo um limpa sem analisar os principais fatos, porque isso gera um problema muito grave, um problema que vai afetando a vida das pessoas de modo que elas ficam sem esperança. Então elas vão perguntar, para que eu sustento esse Estado? Desculpe, para que eu sustento esse Estado? Né? Por que eu tenho que pagar tanto imposto? Nós já somos assim, ó, cobrado imposto demais, é cobrado imposto se você vende a tua casa, é cobrado imposto se você recebe uma herança, é cobrado imposto todo ano sobre o seu imóvel, é cobrado imposto todo ano sobre o seu veículo, é cobrado imposto sobre aquilo que você consome, né? Então, já que está sendo cobrado, já que estamos sendo dilapidados dessa forma, então que seja de modo a servir as pessoas, de uma maneira ordenada e responsável. Nós também não podemos fazer uma gastança irresponsável. Se eu gasto mais daquilo que eu ganho, eu vou entrar em dívida, vou parar no cheque especial, vai me cobrar juros, então eu sei das consequências. Só que ao mesmo tempo, se é uma emergência, se é um caso grave, como um exemplo do que nós estamos vivendo, é um caso de saúde, é necessário você ponderar, porque você não pode simplesmente, eu estou com um problema aqui agora, então eu cancelo todos os outros. Só que aí a hora que eu for ver, os outros estão lá embaixo, os outros estão desamparados. Então, gente, a gente tem que começar a acompanhar. Nós, paulistas, temos que acompanhar o que acontece no nosso estado. Porque parece que não, mas as decisões que eles tomam lá em São Paulo afetam diretamente a nossa vida. Porque depois nós vamos querer cobrar e eles vão falar coisas que a gente não vai entender. Por quê? Porque a gente não está acompanhando, a gente não está procurando entender o que está se passando lá. Então, essa é a minha mensagem, né? Para que nós possamos conhecer melhor o papel do Estado, entender qual que é a função dele, saber quais são as limitações dos governos que lá estão, né? Para que a gente possa, então, encontrar um caminho de prosperidade, para que a gente possa encontrar um caminho a seguir, né? Porque todos nós temos que fazer escolhas, ora difíceis, ora não tanto, mas todas são importantes e decisões têm que ser tomadas. E, infelizmente, optar pelo caminho errado. Mas que Deus nos proteja e até o próximo vídeo, se Deus quiser.